Olá pessoal, vamos conversar agora sobre o tópico da suspensão do processo. Quando eu penso suspensão do processo, eu penso que o processo ele tem prazos. Então as etapas processuais possuem prazos pré-determinados pelo próprio ordenamento jurídico. E na próxima aula, no encontro 10, nós vamos falar sobre esse fluxograma das etapas processuais. A gente vai conversar sobre data, tempo de prazos e tudo mais. Mas é o seguinte, quando a gente fala de suspensão do processo, a gente pensa o seguinte: existem os prazos, só que por algum motivo esses prazos podem ser suspensos, ou seja, para de contá-los. E é bem importante a gente frisar isso, por quê? Porque no concurso ele pode eventualmente perguntar sobre algum destes tópicos, quando que pode ser suspenso e tudo mais. Vamos lá. Em relação à suspensão do processo, então, basicamente o que a gente conversou é a ideia de o prazo de contagem ser interrompido por algum motivo. Aqui tem o rol taxativo que o nosso Código de Processo Civil traz sobre as causas que geram a suspensão dos prazos. A gente vai elencar um por uma aqui agora. Então, por exemplo, em relação à suspensão do prazo, quando acontece a morte de uma das partes. Se o réu morrer, o réu, pessoal, caso ele venha a óbito, o juiz vai intimar o autor para proceder com a citação do espólio. Ou seja, de toda a massa, de tantos os bens que ficaram e herança que ficou do réu. E aí também vai fazer a citação do sucessor, se for o caso dos herdeiros, para que no prazo, no mínimo de 2 a 6 meses, eles integrem o processo. Então, o réu faleceu, ali vai ter um prazo de 2 a 6 meses para eles integrarem o processo, os herdeiros ou a massa do espólio. Em relação a quando acontece a morte do autor, em alguns casos, quando se trata de direito intransmissível, o processo extingue. Mas quando não se trata de um direito intransmissível, aí vai ser feito o quê? Vai ser feita a intimação do espólio, ou então dos sucessores do antigo autor, para que eles integrem o processo como um todo, para que eles se habilitem. Não há um prazo previamente estabelecido, mas o juiz vai determinar. Em relação à perda da capacidade processual, por algum motivo, o autor ou o réu perde a capacidade processual, por exemplo, por algum motivo ele foi interditado, e aí nesse caso o juiz ele vai solicitar a nomeação de um novo representante ou um novo assistente para este antigo autor, antigo réu, diretamente, porque agora eles precisam ser assistidos ou representados, dependendo do caso. Professor, e até ser elencado o novo curador, o novo responsável, professor, só vamos voltar um pouquinho. Qual que é a diferença de tutela e curatela, A tutela, pensa conselho tutelar, até os 18 anos. Curatela é, por algum motivo, uma pessoa relativamente incapaz com mais de 18 anos. Curador, quando eu falo, então, é o responsável legal de alguém com mais de 18 anos. Morte do advogado, pode acontecer. Então, o procurador veio a óbito. Nesse caso, pessoal, quando acontece a morte do advogado, também vai ser suspenso o processo. E aí, o juiz vai determinar o prazo de 15 dias para que as partes de quem o procurador faleceu seja substituído. Morte do representante legal. A morte do representante legal, se existir outro representante legal para substituir, o processo continua normalmente. Caso não tenha, o juiz ele vai nomear um curador especial. Se falecer o procurador do réu e este não constituir novo dentro do prazo que o juiz vai oferecer, o processo vai ser considerado como revelia. O que é revelia? É quando presume-se que o que está sendo imputado é veracidade, então o réu é culpado. Pela convenção das partes, as partes podem convencionar, por exemplo, as partes decidem que o processo está muito cansativo e querem pausar por algum motivo. Então, as partes elas podem fazer a solicitação de suspensão do processo, mas tem um limite aqui que é de no máximo 6 meses consecutivos. E aí, transcorrido desse prazo de 6 meses, o juiz vai determinar que o processo seja reiniciado. Por exemplo, pode acontecer uma arguição de impedimento ou suspeição, ou seja, quando se observa que o juiz, aí aqui é juiz, que é impedimento ou suspeição, não poderia ser o juiz do caso. Nesse caso, quem solicita isso é as próprias partes, quando o juiz não faz de ofício. E aí, neste caso, o processo também vai ser suspenso até que um novo juiz seja colocado no lugar,
ou então o juiz demonstre que ele não é impedido ou suspeito. Em relação à arguição de incidente de resoluções de demandas repetitivas, isso acontece eventualmente, e o exemplo que eu trago para vocês é a questão do PJ. Então, o número, hoje em dia, com a questão do pejotização, né? Com o aumento do número de ações judiciais envolvendo pejotização, possível pejotização, ali desde 2020, o Supremo Tribunal ele está sobrecarregado de muitos processos com a mesma demanda e a causa de pedir. Então são as demandas repetitivas. O que eles fizeram no momento? Eles pausaram todos os processos, porque eles vão resolver essas demandas repetitivas de uma forma una. Então é lógico, isso facilita a economia processual e tudo mais, os princípios processuais. Mas, enquanto não existir uma decisão final lá do Supremo Tribunal, todos os processos que versam sobre essa temática estão suspensos. Então eles aguardam essa decisão de resolução de demandas repetitivas. E aí, superado o incidente, quando o Supremo Tribunal decidir sobre a matéria, os prazos voltam a correr, a não ser aqueles que forem interpostos recursos especiais sobre o incidente de demandas repetitivas. Professor, pode acontecer também de, por exemplo, o processo ele depender de uma sentença em outro julgamento, em outra ação. Pode. E então eu suspendo o processo, por exemplo, o meu processo ele depende de uma decisão de um processo que corre na esfera penal. Então o meu processo na esfera civil eu posso pausar por até o período de 1 ano, aguardando que a esfera penal julgue. Então o próprio Código de Processo Civil permite que o processo, quando depende de um outro julgamento em outro tribunal, ele pode suspender o processo por até 1 ano, para que enquanto lá não se resolve, ele vá aguardar aqui. Quando a sentença de mérito depende de certa prova requisitada a outro juízo, então, por exemplo, lembra lá da carta precatória ou carta de ordem, se é necessário solicitar para outro tribunal, naquele momento pode ser suspenso também o prazo, dependendo da situação. E aqui, novamente, o prazo também máximo para suspensão do processo é de 1 ano. Por motivo de força maior, então, para vocês, quem se recorda um pouquinho, ano passado, ano retrasado, teve uma enchente muito forte, no ano passado, 2024, teve uma enchente muito forte lá na região de Porto Alegre, aonde fica o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. O que aconteceu? Quando começou o alagamento, lá é onde fica a sede do TRF4. E aí começou a alagar, inclusive, aonde fica todo o arquivo digital do Tribunal Regional Federal. E aí o que acontece? Todos os processos precisaram ser suspensos para garantir que não ia queimar o maquinário da região sul do Brasil. Então, isso é força maior. É quando não depende da força humana, é natureza. Vale também para a época da pandemia. Na época da pandemia, os processos também tiveram sua contagem suspensa. Então, a suspensão de prazo, no caso por motivo de força, não tem prazo. Depende da situação, depende do caso. Professor, esse aqui os concursos adoram colocar, que é em relação à suspensão de prazo, em relação à gestação, ou parto, ou adoção. Então, por exemplo, em relação às advogadas, mulheres advogadas que tiverem adotado, tiverem tido neném, ou então aqui também entra o caso em relação a, por exemplo, a perda do bebê, aí é natimorto no caso, né? Existe um período de suspensão de 30 dias a partir da data do parto ou da adoção. Professor, por que você falou que é uma pegadinha? Porque tem um detalhe, só vai ter a suspensão do processo caso esta advogada seja patrona única no caso. Se tiver mais de um patrono além da advogada, mais uma outra advogada, um outro advogado, o prazo não vai ser suspenso. Então, se cair na sua prova essa questão de suspensão de prazo em relação à advogada que adotou ou então teve parto, atente se ela é patrona única ou se ela não é patrona única. Se ela for a única advogada do caso, patrona única, suspende. Não é patrona única, não suspende. A mesma coisa vale para o advogado. O advogado também, se ele for patrono único, suspende por 8 dias a partir da data do parto ou da adoção.
Se ele não for patrono único, se tiver mais de um advogado constituído no processo, não vai suspender. Então é pegadinha clássica, ok? Pessoal, encerramos aqui, então, essa parte realmente de suspensão do prazo. Na sequência, iremos falar sobre o fluxograma do processo de conhecimento. Até mais!